A paz, meus queridos, tudo bem? Aqui no Salmo 42, Davi está diante de um conflito interno e ele declara assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E aqui esse conflito de Davi, muitas das vezes é o nosso conflito interno entre alma e espírito. E alma quer dizer o quê? Alma quer dizer as nossas afeições, as nossas imaginações, as nossas emoções. E o Espírito, ele revela o que? A nossa devoção, a nossa fé, a nossa adoração a Deus. E é mediante esse conflito que eu quero falar com você agora. Ei, meus irmãos, e quantas das vezes nós nos pegamos assim, colocamos em dúvida aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas? A gente chega a questionar a Deus. Quem nunca fez aquela pergunta: Deus, será que as minhas orações são ouvidas? Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, mas eu ando angustiado, eu ando ali aflito, assim como o Davi estava aflito aqui. E o que eu acho mais tremendo nessa passagem é que ele fala com a própria alma dele e fala: por que está abatida dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim, alma? E ele responde para a alma dele através do Espírito e fala assim: ei, alma, espere em Deus. E essa seria a nossa atitude correta, meus irmãos. Talvez muitas coisas acontecem externamente para nos deixar abatido, muitas das coisas, circunstâncias, situações, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, fala assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, angústias, aflições nós vamos ter. Existe uma questão da nossa alma, e a nossa alma, ela reflete justamente isso, as nossas emoções, mas não são as nossas emoções que vão nos definir, meus irmãos. É isso que é o X da questão. Muitas das vezes a gente tem estado triste pensando que a gente é triste. Muitas das vezes a gente tem estado deprimido, pensamos que nós somos deprimidos, mas essa não é a condição a qual Deus te formou. Existe um multidão de informações que vem ao teu ouvido para te deixar desanimado, e esses fatores externos vão entrando no nosso coração. Ei, do que você tem alimentado o teu coração? Se for tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tiver algum valor, alguma virtude, a Bíblia fala: é isso que você deve pensar. E Deus ele não quer mexer com o nosso emocional, meus irmãos. Deus ele quer mexer com a nossa consciência, uma consciência cristã, uma consciência de quem você é em Deus. Porque o inimigo, ele vai atacar o quê? Ele vai atacar justamente a nossa identidade em Deus. Ele quer roubar essa identidade para que você não se identifique como filho, para que você não se identifique como co-herdeiro das heranças do Senhor. E se ele colocar isso no teu coração, mexendo na tua emoção, ele vai roubar o tesouro precioso que o Senhor tem guardado dentro de ti. Ei, a paz que o Senhor te dá não é a paz para você viver tranquilidades. A paz que o Senhor te dá é uma paz interna. A paz é árbitra do coração, a palavra declara. Então, a meias tribulações e meias angústias, enquanto todo mundo está perdido, angustiado, noticiários, várias fontes falando um monte de coisa, ei, você tem a paz do Senhor. Essa paz que eu vos dou, essa é a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, porque ele fala assim: no mundo tereis aflições. Ele ainda fala assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele está falando de situações externas, porque muitas das vezes não vai ter paz, vai ser momentos de guerra, momentos de conflito, momento de um inimigo tentar roubar o quê? Aquilo que o Deus colocou no teu coração. E é nesses momentos, meus irmãos, que a gente tem que se levantar e saber o nosso propósito em Deus, a nossa identidade em Deus. Falou: Senhor, posso ouvir um borbulhinhos? Ei, Lucas 24 fala que haviam 2 discípulos, depois que Jesus morreu, ficaram arrasados, destruídos. Falou: o que aconteceu com o nosso Senhor? Era para ele ressuscitar, e não ressuscitou. E agora eles começaram a caminhar, murmurar, ouviram um monte de situações externas, com situações que mexeram com o seu emocional. E aí o que acontece? Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus Cristo. Ei, Jesus está caminhando com você o tempo todo. Será que você tem ouvidos sensíveis para ouvir Ele nesse momento? Ou você está ouvindo borbulhinhos externos, coisas que querem nos abalar, coisas que querem nos fazer desanimar em Cristo?
Ei, meus irmãos, não interessa o que está acontecendo externamente, o importante é que ele fez dentro de você internamente. Você, o seu interno tem que definir o ambiente, não o ambiente definir o seu interno. Isso é muito sério. Esse é o nosso conflito com a alma e o espírito. Ei, o espírito fala do que? Do adorador que há em ti. O espírito fala da fé que há em você, não das questões emocionais, mas uma consciência transformada nos entendimentos de Jesus Cristo, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Ei, esses discípulos começaram a caminhar e eles começaram, Jesus falando com eles não reconheceram Jesus Cristo, porque a cabeça deles estava em questões externas. Eles falaram, você não sabe o que está acontecendo, o Messias morreu, aquele que é o nosso Salvador, ele se foi, e agora? Eles estavam totalmente perdidos, e perdidos muito, porque eles estavam caminhando para Emaús, e eles deveriam estar caminhando para Jerusalém, porque Jesus falou, ficar em Jerusalém até que desça a virtude do Espírito Santo. Ei, eles estavam em caminhos opostos, meu irmão, eles estavam perdidos, porque ouviu fatores externos. Ei, o que o Senhor tem falado no teu coração internamente? Busca esse segredo, busca essa revelação, não se deixe ser levado pela multidão. Ei, o cristão caminha contrário à multidão, meus irmãos. Esse é o sentido do cristianismo muitas das vezes. Ei, a conversão, entendeu, meus irmãos? E aí Jesus andando, Jesus falando ali, desde Moisés, a Bíblia fala que ele foi caminhando e falando. Ei, todo conhecimento ajuda muito, mas não é o suficiente para você ter uma mente só transformada. E aí eles caminhando, o que eu acho mais tremendo dessa passagem, meus irmãos, é que eles falam assim, ei, já é tarde. Fala para o próprio Jesus sem reconhecê-lo, hein? Fala assim, você não quer repousar em nossa casa? Ei, aí começa toda a história, aí a história toda muda, na verdade. Jesus é convidado para entrar na casa. Ei, convida Jesus para entrar na tua casa, convida Jesus para entrar no teu coração nesses tempos. Ei, Senhor, tu és bem-vindo. Ei, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. Ei, manda Jesus sentar na mesa contigo, meus irmãos. Esse é o nosso tempo. Ei, mesmo sem saber, aí você faz esse convite, talvez você não possa não reconhecer Jesus e não sentir Jesus, mas ele, o importante é que ele está lá até então dentro da tua casa. Sabe o que aconteceu ali? Jesus, ele tomou o papel do anfitrião e ele foi lá e partiu o pão. Ei, o anfitrião que tem que servir os convidados, mas Jesus tomou a frente e falou, partiu o pão. Aí os discípulos ao mesmo tempo ali falaram, nossa, era ele, o Messias estava conosco. No partir do pão, houve a revelação, no partir do pão, houve o abrir dos olhos. Ei, o Senhor quer abrir os teus olhos, mas para isso você precisa convidá-lo para sentar na mesa contigo. Você precisa convidá-lo para ele ser um anfitrião. Isso significa que ele agora é o dono da tua casa, o dono do teu interno, dono das suas emoções, dono de tudo que acontece internamente aqui. Ei, Senhor, toma o papel de anfitrião. Muitas das vezes eu tomei esse papel, eu me dei mal, eu me precipitei, eu agi pelo meu emocional, eu agi pelas minhas emoções. Ei, o Senhor quer trazer uma consciência transformada. Deixa ele como papel de anfitrião nesse tempo. Confia, não seja como esses discípulos que eles ouviram muitas coisas, mas não era aquilo que o Senhor tinha já falado com ele. O Senhor andou com ele, eles podiam ter lembrado disso. Ei, então esse é um tempo, meus irmãos, a gente sentar, meditar na mesa com o Senhor, falar, Senhor, entra na minha casa, toma o papel de anfitrião que é teu, porque eu quero que os meus olhos te vejam, eu não quero ver situações externas, eu quero ver o Senhor internamente agindo dentro de mim. Deus te abençoe, meus irmãos, um forte abraço no teu coração, em nome de Jesus.